Na minha sala tem uma almofada. Uma daquelas bem grandes e pesadas. Um lado dela é estampado, cheio de desenhos. E o outro é liso de uma cor só. Eu tenho essa almofada há anos. E uma coisa sobre ela é que ela não vira sozinha. O enchimento dela é denso. E o tecido tem uma fricção com um sofá que a mantém no lugar. Você pode chutar, sentar em cima, empurrar. Ela pode até cair, mas virar completamente, sem ajuda, é quase impossível. Ontem à noite, antes de ir dormir, eu me lembro perfeitamente de ter ajeitado essa almofada. Coloquei ela bem no centro do sofá, com um lado estampado virado para frente, de cara para a sala. Eu tenho uma câmera de segurança que grava a sala durante a noite, mas por precaução, configurei ela para gravar em modo noturno, como sempre, e fui para a cama, sem pensar duas vezes sobre isso. A casa estava silenciosa, as janelas fechadas, tudo normal. O mais bizarro é a ausência total de qualquer coisa que pudesse explicar a virada. Não há uma sombra se movendo. Não há um vulto passando. O sofá não afunda, como se alguém tivesse sentado ou se apoiado nele. Não há o menor ruído no áudio, nem um sussurro, nem um rangido. A câmera não mostra nenhuma queda de frames nem um glitch, nenhuma distorção na imagem. A luz da sala continua exatamente a mesma. Nada, absolutamente nada, toca na almofada. Ela simplesmente está de um jeito, em um momento, e no momento seguinte, ela está de outro. É como se alguém, ou alguma coisa, tivesse virado a almofada num piscar de olhos, num intervalo de tempo tão curto que a câmera foi incapaz de registrar. É uma transição impossível, que desafia a lógica. Uma mágica silenciosa e invisível, que aconteceu no meio da minha sala, enquanto eu dormia. Eu passei a manhã inteira tentando encontrar uma explicação lógica. Sou uma pessoa cética. Eu preciso de provas, de lógica. Então, eu fiz uma lista de todas as possibilidades racionais que poderiam ter causado aquilo. A primeira ideia: o peso interno da almofada. Talvez o enchimento tenha se deslocado e feito ela tombar. A segunda: o tecido. Talvez ele seja mais escorregadio do que eu pensava, e com uma inclinação mínima do sofá, ela deslizou e virou. Terceira: uma corrente de ar, uma janela mal fechada, uma porta batendo em outro cômodo. Quarta: o próprio sofá. Talvez ele não seja perfeitamente plano, e com o tempo, a almofada foi cedendo. Depois, pensei nos problemas técnicos da câmera. Poderia ser uma perda de frames? A câmera pulou o exato momento do movimento? Ou talvez um ajuste de foco automático que, por algum motivo, borrou o movimento, a ponto de ele se tornar invisível? Ou, e essa era a minha aposta mais forte, poderia ser um artefato de compressão de vídeo, sabe? Quando o software tenta economizar espaço e acaba apagando detalhes, como a textura da estampa, fazendo o lado estampado parecer liso por um momento. Todas essas são explicações plausíveis. Eu já vi
coisas parecidas acontecerem. Já vi objetos caindo sozinhos por causa do peso mal distribuído. Já vi portas se abrindo com o vento. Já vi câmeras darem umas engasgadas estranhas. Mas o que aconteceu com a almofada é diferente. Virar uma almofada pesada daquelas de forma completa, sem fazer barulho, sem balançar o sofá, sem deixar nenhum rastro de movimento na gravação. Isso não é só raro, é outro nível de estranheza. Cada explicação que eu tentava dar esbarrava em um problema. A ausência total de evidências. O movimento teria que ser ao mesmo tempo forte o suficiente para virar a almofada e sutil o suficiente para não deixar nenhum vestígio. Era um paradoxo. Eu não podia deixar isso quieto. A imagem da almofada virando do nada não saía da minha cabeça. Então, decidi que a única forma de entender era recriar o fenômeno. Passei o resto da manhã e parte da tarde fazendo testes. Transformei minha sala em um laboratório de física amador. Primeiro, tentei o deslocamento de peso. Coloquei uns livros dentro da capa da almofada para deixá-la desequilibrada e a posicionei na beiradinha do sofá. Ela caiu, mas caiu de lado e fez um barulho enorme. Não virou. Depois, fui para a hipótese da corrente de ar. Fechei o apartamento todo, abri a janela da sala e a porta da frente para criar um corredor de vento. Nada. A almofada nem se mexeu. Peguei meu ventilador mais forte, coloquei no máximo e apontei diretamente para ela. Ela balançou um pouco, mas não chegou nem perto de virar. Comecei a mexer na câmera. Gravei com 2 câmeras ao mesmo tempo, de ângulos diferentes, para ver se uma pegava algo que a outra perdia. Mudei o inviso para ver se a sensibilidade à luz influenciava. Troquei para o foco manual, para evitar qualquer ajuste automático. Eu tentei de tudo. Empurrei o sofá, pulei do lado dele, balancei a almofada de leve para ver como ela se comportava. Nada se parecia com o que eu vi na gravação. Então, depois de dezenas de tentativas frustradas, aconteceu. Eu tinha deixado a almofada um pouco inclinada para frente, quase caindo, e posicionei o ventilador de um jeito específico, soprando o ar de cima para baixo, meio que empurrando a borda superior dela. E meu único glorioso momento. Ela fez. Ela tombou para frente, e por causa do jeito que caiu, virou completamente, parando com um lado liso para cima. Eu consegui! Eu tinha recriado a virada. A física podia sim explicar o movimento. Era possível, mas essa descoberta, em vez de me confortar, só me deixou mais perturbado, porque no meu teste, o processo todo foi barulhento e caótico. A almofada balançou. O tecido fez barulho ao deslizar, ela bateu no sofá e o movimento foi lento, visível. Durou quase 2 segundos inteiros. As 2 câmeras gravaram cada detalhe, e isso me leva de volta ao mistério original. O que a física não explica é a perfeição do evento na gravação original. A ausência completa de sombra em movimento. A falta de qualquer vibração no sofá. A ausência de qualquer mudança visual no ambiente. E acima de tudo, o fato da câmera não ter registrado nada do movimento em si. Não foi um movimento borrado. Não foi um movimento rápido. Foi uma ausência de movimento. Num frame, a estampa. No frame seguinte, o lado liso. É como se o universo tivesse simplesmente editado a realidade por um instante. A almofada não se moveu no nosso espaço-tempo. Ela simplesmente mudou de estado. É como se, por uma fração de segundo, naquele ponto exato da minha sala, as leis da física tivessem tirado uma folga e a minha câmera estivesse lá para registrar não o evento, mas a consequência dele. A almofada simplesmente aparece virada, como se o movimento tivesse acontecido em um instante em que a própria câmera, por escolha própria, decidiu não existir. O que você acha que aconteceu? Deixa aqui nos comentários, porque eu, sinceramente, não sei mais o que pensar. Se você gosta desse tipo de mistério, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir.